Pessoal, vamos então para o nosso sexto segmento de couraça. E antes da gente começar agora com esse sexto segmento, eu queria só relembrar, que talvez no último vídeo eu não falei, que a couraça, na realidade, ela tem todo esse formato anelar. Então, assim como na última couraça diafragmática a gente olha para essa parte da frente todo, essa correspondência da coluna torácica também está ligado com essa couraça anterior que eu falei, tá? Porque agora a gente vai chegar na sexta couraça que está muito interligado. A gente começa a perceber, as couraças elas são divididas, mas elas estão muito em ligação entre si. Às vezes a gente não consegue muito diferenciá-las. Então essa sexta, que é a couraça abdominal, então ela tá um pouquinho mais embaixo. A gente sabe que o abdômen ele vem, ó, mais ou menos daqui e vai lá até o pubis, tá? A inserção dele, antes de chegar. Então o que que acontece? A gente tem a parte mais alta, que é essa mais próxima do diafragma, e tem a parte mais baixa, que é a mais próxima da pelve. Mas percebe que em todas elas, quando a gente faz a respiração profunda, a gente também movimenta. Claro que vai ter uma pequena diferenciação, né? Aqui a gente tá, quando a gente, por exemplo, tá respirando, né? A gente inspira, por que a gente infla o abdômen, né? Na realidade, o nosso diafragma, ele desce, aí a gente tem um pouquinho de pressão ali nos órgãos e ao mesmo tempo aquela massagem. E aí a gente tem que inflar o abdômen para dar espaço para esse movimento. E quando a gente vai chegar nessa couraça abdominal, que é um pouquinho mais profunda, a gente vai ter que chegar, ó, naquele lugar que a gente abre todo o espaço e utiliza um pouquinho a lombar. Porque a lombar também está representando essa couraça. Então, tanto a parte baixa do nosso abdômen, a partir de baixo do umbigo, junto com a nossa lombar, estão participando, então, dessa couraça abdominal. E aí a parte que ela representa no corpo, essa estrutura física, na realidade uma das principais objetivos ou funções dessa estrutura é ter a nossa sustentação, dar a nossa sustentação, né? Quando a gente quer sentar legal numa cadeira, se sustentar essa coluna, a gente vai, ó, senta o bumbum lá na cadeira e cresce a partir dos isquios. Então percebe que ela te dá essa sustentação. Quando a gente vai perdendo a sustentação, a gente vai adotando aquela postura mais caída, né? Aquele abdômen mais para dentro. E como eu falei, ela está muito próxima, e essas três couraças, ela começa assim, né? O diafragma, aquela propulsão da vitalidade, que nem eu falei antes, o grande maestro, o grande potente, que traz a potência. Depois a gente vem essa couraça abdominal, que é o fluxo, precisa continuar passando essa energia para chegar nessa couraça pélvica, que é o prazer. Então essas três couraças que a gente está falando agora nos últimos vídeos, elas correspondem a isso, a vitalidade, fluxo e prazer. E aí quando a gente fala disso também, não tem como a gente não correlacionar aos chakras, né? E essas estruturas também estão muito ligadas à nossa criatividade, ao nosso fluxo da vida, o quanto a gente consegue trazer os nossos projetos, gestar os nossos projetos, desde a gestação propriamente dita, quanto também gestar projetos, né? Não só gestar uma vida, mas gestar algo que seja realmente como um projeto, que seja algo importante pra gente, tá? Então ela tá relacionada a isso, então relacionada aos fluxos, relacionado à sustentação, ela também está muito relacionada ao eixo, porque o nosso centro de massa, muitas vezes que a gente usa o umbigo como referência, então a gente também precisa ter, quando a gente muda, quando a gente pode ver a mulher grávida, quando aumenta aquele abdômen, você vai ver toda a função que ela vai ter que aumentar a tensão lá atrás, porque o centro de massa deslocou, ou quando a gente ganha peso devido ao excesso de alimentação mesmo. Então, aqui é nosso centro de massa. E aí, se a gente for para o nosso lado emocional, é o nosso centro também da nossa regulação emocional, né? A capacidade que a gente tem de trazer fluxo para essa estrutura e a capacidade que a gente vai ter de trazer fluxo para a vida. E aí, a prática que eu queria trazer para vocês hoje
é uma respiração que a gente faça um pouquinho, que vá um pouquinho mais profundo, né? Então, para ir um pouco mais profundo, a gente vai ter que mexer essa pelve também, essa lombar. E aí a gente sente também que um dos sintomas que muitas pessoas têm quando estão com essa couraça muito presa é aquela rigidez lombar ou aquela frouxidão lombar. E aí percebe que assim como a pessoa vai para a vida, né? Aquela rigidez que não tem jogo de cintura e que acaba trazendo, acaba tendo rupturas, né? E que acaba tendo hérnia de disco, acaba tendo diversos problemas nessa lombar, dor lombar. Então que a gente consiga olhar para isso, fazer essas relações das dores para a nossa vida. E aí a gente vai trazer a respiração, então a gente vai inspirar bem grande lá no abdômen. Isso, inspira, ó, jogando o bumbum lá um pouco para trás, então a gente vai tentar puxar um pouco mais de ar do que a gente puxou da outra vez. Então a gente chegou lá no máximo, puxa mais um pouquinho. Aí a gente empina para abrir espaço, segura, e aí quando a gente soltar, a gente vai soltar tudo, ó, começa a levar o abdômen lá para dentro. Chegou no fim, segue. Até sentir uma contração lá na pelve, tá? E aí a gente vai de novo, ó, inspira. Puxa mais. Segura. E mais uma vez, inspira. Empina bumbum, puxa. Abre espaço, sente até onde chega esse ar e vem. Solta. Percebe que quando a gente traz esse movimento aqui do quadril da lombar, o quanto a gente mobiliza diferente essa parte baixa do nosso abdômen. E aí a gente vai estar mobilizando essa couraça. Tem várias maneiras, é que hoje eu não tô, eu tô fazendo tudo no banco, tá? Tem outras maneiras, claro, de fazer em pé, de rebolar, de remexer, todo esse tipo de exercício que você faz e você vai estar estimulando essas 3 últimas couraças junto com uma respiração, tá? Então ela realmente é uma couraça que ela tá muito integrada com essas outras 2, diafragmática e a próxima que a gente vai ver a pelve, mas percebe se tem alguma coisa que faça sentido para você, já dá aquela analisada de como você tá na vida e nesse corpo e deixe seu comentário para eu saber como é que tá sendo essa experiência das couraças para você.